Boa noite, a paz do Senhor, para você que vai ouvir essa mensagem, a oração da noite de hoje. A paz do Senhor para você, meu irmão e minha irmã, que também vai ouvir a oração da noite. Eu quero agradecer ao Senhor pela vida de cada um de vocês, que Deus possa abençoar, guardar, livrar suas famílias, guardar os seus lares, proteger cada um de nós nesta terra. Sabe, o Senhor Jesus, na sua palavra, ele fez uma oração ao Pai e nessa oração ele disse assim: Pai, eu peço que não vos tire do mundo, mas que os guarde de todo o mal. Essa foi uma das orações que o Senhor fez, que o Senhor Jesus fez ao Pai, que não nos tirasse do mundo, mas que nos guardasse do mal. E a gente tem que ser muito grato a Deus por esse amor, por esta graça que Ele tem derramado sobre as nossas vidas. Sabe, meus queridos, antes de nós começarmos a meditar um pouco aqui, na palavra do Senhor, eu quero te convidar a se inscrever no canal, a compartilhar essa mensagem com um amigo, com um parente. Também se inscreva também ative o sininho da notificação clicando na opção todas. Seja bênção na vida de alguém. É importante que você ative esse sininho, amém? Para que você receba os vídeos que eu vou estar colocando aqui. Nós estamos lendo o livro de Gênesis, o livro que revela o princípio de tudo. Eu te convido a conferir, a cada leitura, desde o primeiro capítulo até o capítulo que nós vamos estar dando continuidade em ler. Hoje nós lemos o capítulo de número 7 e ontem a gente fez a leitura do capítulo número 6. E tá uma bênção, que Deus possa edificar a sua vida, que você possa ser edificado pela palavra do Senhor, que você possa aprender algo da parte de Deus, que Deus possa se revelar para a sua vida através deste canal, através de cada ministração, de cada oração e também da leitura do livro de Gênesis. E no capítulo número 6, que a gente leu ontem, a gente aprendeu sobre o que foi que aconteceu, que levou Deus a destruir a raça humana no tempo que já passou. Foi a corrupção do ser humano. E o que leva o ser humano a se corromper? O pecado, a desobediência, a prostituição, a vaidade, os vícios. A Bíblia diz, nesse capítulo número 6, que as pessoas elas estavam tão perversas que elas não temiam mais a Deus. Elas estavam vivendo sobre as suas próprias concupiscências, sobre os seus próprios desejos. Os pais estavam tendo relação com as suas filhas. E existia tanta, sabe, meus queridos, não para ler aqui, eu lhe aconselho que você leia o livro de Gênesis, porque você vai aprender muitas coisas. Você vai aprender desde o princípio como foi que tudo aconteceu, como Deus criou o mundo, como veio a corrupção do ser humano, como foi que foi a continuidade de cada geração. É um livro muito abençoado que eu indico para que você leia, porque você vai aprender grandes coisas. E eu estou lendo, sabe, trazendo aqui para o canal, porque foi algo que o Senhor colocou no meu coração. E a gente vê assim, Deus, ele se arrependeu de ter feito o ser humano. Tão grave era o pecado daquelas pessoas. Aquelas pessoas, elas se distanciaram de Deus. Elas não temiam mais ao Senhor. Elas não praticavam a lei do Senhor. Mas em meio daquela multidão de pessoas que estavam pecando contra o Senhor, havia um homem chamado Noé. Noé era um homem temente a Deus. A Bíblia diz que ele andava com Deus. Ele temia os mandamentos do Senhor. E Deus achou graça em Noé. Deus conservou Noé em meio àquela destruição que ele enviou sobre a terra. Ele conservou não só Noé, ele conservou Noé, sua esposa, suas 2 noras, suas 3 noras e seus 3 filhos. E o que é que eu aprendo? É que quando nós andamos com Deus, nós estamos guardados do mal. Nós estamos guardados do mal e também daquilo que Deus permite vir sobre a terra por causa do pecado. Deus deu todas as instruções a Noé
para que Noé construísse a arca, para que ele e os animais que Deus havia ordenado que fossem colocados na arca tivessem seguro quando o dilúvio viesse sobre a terra. E Noé começou a construir a arca segundo as instruções de Deus. E Noé também, ele falou para o povo. Ele anunciou a destruição que ia cair sobre a terra. Ele falou do amor de Deus. Ele pregou sobre o arrependimento. Mas aquelas pessoas que estavam ali não deram ouvido. Ao contrário, zombaram de Noé. Tiveram Noé como louco. Mas Noé não parou. Ele continuou porque ele confiou em Deus. Ele sabia que Deus ia dar livramento a ele através daquela arca. Irmã, o que é que você está querendo dizer com essa mensagem? É que da mesma forma que Deus enviou o dilúvio para destruir a raça humana por causa do pecado, por causa da desobediência, por causa da prostituição que aquele povo estava se entregando, assim também Deus vai destruir esse tempo onde nós vivemos. Deus vai destruir a terra novamente por causa do pecado, por causa da desobediência, por causa da idolatria, por causa da prostituição, por causa da falta de temor que as pessoas não estão tendo para com o seu Criador. E qual é a segurança que nós temos de escapar dessa destruição? É Jesus. Antes, Deus instruiu Noé para construir a arca para que Noé fosse guardado da destruição que Deus havia de mandar sobre a terra. Sobre aqueles que estavam em pecado, sobre aqueles que não amavam a Deus, sobre aqueles que não obedeciam, não temiam ao seu Criador. E Noé foi guardado junto com os animais. Noé e sua família. A proteção que Deus enviou, o livramento que Deus deu a Noé e a sua família estava na arca. E no tempo da qual nós vivemos hoje em dia, meus queridos, a proteção e o livramento, a segunda chance que nós temos está em Cristo Jesus. E assim como as pessoas zombavam de Noé quando Noé anunciava o juízo sobre a terra, o juízo de Deus, quando Noé pregava sobre o arrependimento, as pessoas zombavam de Noé, criticavam ele, diziam que ele estava louco, riam dele, desprezavam aquele aviso. Assim também a humanidade e as pessoas estão fazendo. Estão desprezando o aviso de Deus. Estão desprezando o chamado que Deus está chamando ao arrependimento. Deus vai destruir a terra. E nós só vamos estar seguros dessa destruição em Cristo Jesus. As pessoas não querem nada com Deus. As pessoas estão desprezando o amor do Senhor. Estão zombando do Evangelho de Cristo. Zombam daqueles que pregam a palavra. Desacreditam. E cada dia que passa escolhe a viver em seus próprios conceitos e prazeres. Estão entregues às vaidades, às luxúrias, às riquezas deste mundo. Estão permitindo-se serem enganadas. Estão permitindo se afundarem a cada dia em suas próprias concupiscências. E quando um pecado ele está agravado, ele chega até a Deus. Só que Deus, ele não quer que a gente seja destruídos. Ele quer que a gente seja salvos. Ele quer nos restaurar, ele quer nos transformar, ele quer nos libertar. E o mais importante, meus queridos, Deus deseja que a gente retorne para casa. A casa aonde Deus habita, que é no seu céu, que é a sua morada santa. Deus deseja e se alegra muito que a gente retorne para Ele quando partirmos dessa terra. Sabe, vai acontecer tantas coisas ainda neste mundo, que muitas pessoas vão ficar pasmas, muitas pessoas vão se desesperar, muitas pessoas vão se angustiar. Aleluias, mas nós temos a oportunidade de estarmos seguros como Noé estava na arca. Nós também temos essa oportunidade de estarmos seguros em Cristo Jesus. Jesus é a nossa ponte. Ele é a ponte que nos leva até a Deus.
E nós precisamos andar por esta ponte. Nós precisamos andar e permanecer caminhando nesta ponte que é Jesus. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Jesus é a porta estreita que conduz à vida. Mas aqueles que permanecem no mundo, que praticam as coisas do mundo, que se entregam às vaidades, que se entregam às luxúrias, às riquezas, que buscam saciar os seus próprios desejos e prazeres, esses serão destruídos. Assim como aqueles que não ouviram o chamado de Deus através da vida de Noé, quando desceu o dilúvio, todos aqueles que tinham fôlego de vida, diz a Bíblia, foram destruídos, foram mortos, porque não deram ouvido à voz do Criador, porque não deram ouvido ao arrependimento da qual Deus havia chamado. Deus, antes de mandar a destruição, Ele nos dá a oportunidade de nós nos arrependermos. E Deus viu que no coração daquelas pessoas não havia arrependimento, ou seja, eles estavam nem aí para o que iria acontecer. Eles não estavam amando nem a eles mesmos. Meus queridos, e a palavra de Deus diz que por causa da iniquidade, o aumento do pecado, o amor de muitos esfriará. E já está acontecendo. O amor de muitas pessoas tem se esfriado. As pessoas não têm amado a si mesmo, não têm amado o seu próximo, desprezam os mandamentos do Senhor, desprezam a salvação em Cristo Jesus. Elas fazem do seu dinheiro, dos seus bens materiais, o seu próprio Deus. E isso não agrada ao Senhor. As pessoas estão distantes do Senhor. E quanto mais a gente se distancia de Deus, menos a imagem e semelhança de Deus nós nos parecemos. Nós deixamos de ser semelhança de Deus quando nós nos afastamos dele. Porque o caráter de Deus só permanece nas nossas vidas quando nós buscamos a ele. Mas quando a gente se afasta da presença do Criador, a nossa carne começa a reinar nas nossas vidas e a gente vai fazer tudo aquilo que não agrada a Deus. Porque a nossa carne, ela está inclinada para o pecado. A nossa carne é inclinada para a destruição. E nós temos que ter cuidado, porque a gente só consegue vencer os desejos da nossa carne se nós estivermos na presença de Jesus, porque quando o Espírito de Deus ele habita nas nossas vidas, a nossa carne não consegue reinar, mas é o Espírito de Deus quem reina. E ele vai nos ensinar a fazer tudo aquilo conforme a vontade do Pai. Ele vai nos ensinar a ser filhos obedientes. E nós precisamos buscar mais a presença do Senhor Jesus. Porque Jesus está voltando, a Bíblia diz que ninguém sabe nem o dia e nem a hora. Noé anunciou que o dilúvio ia cair sobre a terra. As pessoas não deram crédito, não acreditaram. E Deus só mandou o dilúvio quando Noé, aí a sua família e todos os animais que Deus havia ordenado que entrasse na arca já estavam lá dentro. Deus, o próprio Deus, fechou a arca por fora. Quando Noé e todos os animais entraram na arca, o dilúvio caiu sobre a terra e toda a raça humana, tudo aquilo que tinha fôlego, foi destruído. Da mesma forma vai ser quando o Senhor Jesus tirar a igreja da terra e o Espírito de Deus for junto com a igreja, Deus vai mandar a destruição sobre a terra. E aqueles que não deram crédito, que não dão crédito sobre a vinda de Cristo, que não dão crédito sobre o sacrifício de Jesus lá na cruz, sobre a salvação que Deus nos enviou através do seu Filho, esses irão se arrepender amargamente porque tiveram a oportunidade de entregar a vida a Jesus, de estarem seguros na presença do Senhor Jesus, mas desprezaram a salvação, desprezaram o cuidado de Deus, desprezaram o amor do Pai. Esses irão se arrepender amargamente, porque jamais entrarão no reino de Deus, porque escolheram andar sobre os seus próprios preceitos e prazeres e nas suas próprias concupiscências. Esses que permanecerem na porta larga, jamais vai entrar no reino de Deus pela porta estreita, porque desprezaram a salvação em Jesus, desprezaram a salvação que Deus enviou através do seu Filho. Então que eu e você possa meditar nesta noite, que a gente possa olhar para Deus, que a gente possa se arrepender
Que a gente possa buscar a fazer a vontade de Deus e não a nossa. Que a gente se arrependa dos nossos pecados. Isaías, capítulo 55, versículo 6 ao 7, diz assim: Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Deixe o ímpio seu caminho, o homem maligno seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Você pode estar dizendo aí: eu não busco a Deus porque o que eu fiz foi muito grave, o pecado que eu cometi não tem mais perdão. Deixa eu logo me organizar, depois eu busco Deus, dá tempo. Eu não preciso também me desesperar em buscar Deus. Meu querido e minha querida, você sabe o dia de amanhã? Ninguém sabe o dia de amanhã. Nós nem sabemos o que vai acontecer daqui a meia hora, daqui a 20 minutos, daqui a 1 hora. Nós não sabemos de nada. Se nós estamos vivos é porque Deus está nos dando vida e somente a Ele pertence o amanhã. Ele sabe o tempo de vida de cada um aqui na terra, porque Ele é o Criador, Ele é o que dá vida. Então, nunca abra sua boca para dizer: dá tempo para buscar Deus. Primeiro eu vou viver minha vida, primeiro eu vou curtir, primeiro eu vou fazer o que tenho que fazer para depois buscar Jesus. Olha o que você está falando, você está deixando a busca a Deus por último. Você não está priorizando o seu Criador. Você não sabe o dia de amanhã. Hoje nós estamos aqui, amanhã podemos não estar mais. E a oportunidade que Deus nos dá, ela está permanente nas nossas vidas. Enquanto nós estivermos com vida, Deus está disposto a nos perdoar. Deus é grandioso em perdoar os nossos pecados. Se nós de todo o nosso coração nos arrependermos, Ele é grandioso em perdoar. O amor do Senhor não muda por causa das nossas más ações, por causa das nossas más escolhas, por causa das nossas más atitudes. O amor de Deus não muda por causa dos nossos erros, mas Deus não aceita os nossos erros, porque Ele é santo e Ele sabe, porque foi Ele quem nos criou. Ele sabe que nós podemos ser pessoas diferentes. Ele sabe que nós podemos escolher o melhor. Ele sabe que nós podemos deixar o pecado para trás e viver uma vida diferente na sua presença, porque é Ele quem capacita. Então, não vá pensando que seu pecado é grande demais para ser perdoado, ou que você é merecedor do perdão. Nós não somos merecedores de nada. Tudo é pela graça. É a graça do Deus vivo que está sobre nossas vidas. É a misericórdia do Senhor, é o amor dele. A Bíblia diz, lá no Evangelho segundo escreveu João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira, olha que coisa linda, né? Que enviou o seu Filho unigênito, que deu o seu Filho para morrer numa cruz por amor à sua criação. Deus enviou Jesus para que a gente tenha uma oportunidade de voltarmos para casa, de estarmos novamente com o Pai na glória. Mas as pessoas estão ligadas com as coisas terrenas. As pessoas, meus queridos, o ser humano se ilude por coisas tão fúteis, sabe? Ai, tcharemanda calabaraçá. Lemina rassara manore cantiore manas. Oh, alabachere camanassi alabracanaraço. Elas sabem que tudo é passageiro, mas mesmo assim elas insistem em permanecer no erro. Mesmo assim a humanidade insiste em pecar. Elas insistem em dizer que a vida são delas, que a vida é delas, e elas fazem o que elas bem entenderem. Não é assim. Nós somos pó, e do pó nós fomos criados, e para o pó nós vamos retornar, para a terra. Mas a nossa alma, ela tem 2 lugares certos, o céu e o inferno. E nós temos que pensar todos os dias o que é que nós estamos fazendo para herdar o reino de Deus. Qual é a escolha que nós estamos escolhendo para entrar no céu? Você está escolhendo viver para Deus ou está escolhendo viver para suas próprias vontades e desejos? Pense bem. Essa é a palavra que o Espírito de Deus trouxe para o nosso coração. Qual é a escolha que você está fazendo para a sua vida?
Lembre-se que tudo que está aqui é passageiro. A sua vida aqui na terra é passageira. Um dia vai chegar a sua hora. Pense que um dia a sua hora de partir da terra vai chegar. E o que você está construindo na terra não é permanente, é passageiro. Você não vai levar nada, somente a sua alma vai subir. E para onde é que a sua alma está se encaminhando? Para o céu ou para o inferno? Fica essa meditação para os nossos corações nesta noite. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família e aceite a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, ela não está ligada a opiniões. Ela não está ligada a aceitações de pessoas que acham que por a mensagem não ser muito boa, não vai aceitar. Aí é você e Deus, meu querido e minha querida. A palavra de Deus é viva, é verdadeira, é eficaz, é uma espada de dois gumes. Ela corta aqui, corta aí. Ela ensina você e ensina a mim. Ela corrige você e me corrige. Ela te edifica e me edifica. A palavra de Deus não está baseada a aceitações humanas. Ela é a palavra de Deus. Se você guardar ela no seu coração, ela vai produzir vida. E você vai ser transformado pelo poder da palavra do Senhor, que é o próprio Deus falando conosco. Então fique com essa palavra no seu coração. Tenha uma boa noite, uma boa semana, né? Amanhã já é quinta-feira, se Deus permitir. E nós estamos aqui. Vamos continuar buscando, vamos continuar orando, vamos continuar lendo a palavra, vamos continuar consagrando a nossa vida ao Senhor. Porque assim como Noé foi guardado e protegido dentro da arca, assim eu e você que buscamos a Deus estaremos guardados e protegidos do que vai vir sobre a terra e da condenação final e do dano da segunda morte. Aqueles que estão em Cristo Jesus estarão livres do dano da segunda morte. Nós estaremos com o Pai na glória, se permanecermos na presença do Senhor até o fim. Vamos orar. Senhor, meu Deus, meu Pai, é por intermédio do Senhor Jesus que nesta noite nós entramos na Tua presença para Te louvar, Te agradecer por mais uma noite, por mais uma oportunidade de estarmos aqui, meu amigo. Eu quero pedir ao Senhor, Pai, que o Senhor possa abençoar cada vida que vai ouvir essa mensagem, que o Senhor possa visitar os lares nesta noite. Pai, quebra o arco e corta a lança. Pai, vem tirando toda a cegueira espiritual. Papai querido, Espírito da verdade, somente o Senhor pode convencer do pecado, do juízo e da justiça. Visita esta alma nesta noite. Visita a família, visita os lares, dá livramento. Todo espírito de destruição que se levantou dentro deste lar, em nome de Jesus, sai agora. Em nome de Jesus, sai. Em nome de Jesus, essa família vai ter paz. Essa família vai ter esperança a partir de hoje. Essa família vai ter união, vai ter alegria, porque a presença do Senhor entrou neste lar. Ó Senhor, restaura a saúde nesta noite. Visita aqueles que estão nos leitos dos hospitais. Sopra a vida, Espírito Santo. Está repreendido todo espírito de morte. Em nome de Jesus, sai desse hospital, sai desse leito agora. Em nome de Jesus. O sangue de Jesus tem poder sobre esta vida. O sangue de Jesus tem poder sobre esta vida. Seja curado agora, seja curado agora em nome de Jesus. Pela fé, creia, porque a palavra tem poder, a oração tem poder. O nome de Jesus tem poder sobre as nossas vidas. Senhor, guarda a minha casa, a minha família, meu bairro, a minha rua. Alcança os meus vizinhos, Senhor, salva eles, liberta eles. Senhor, eu te apresento toda a minha parentela. Vai de encontro com cada um, vem tirando toda incredulidade, toda soberba, todo orgulho, vem salvando, levanta na tua obra para fazer a tua obra na terra, papai, para pregar a tua palavra. Desperta os que estão dormindo, desperta aqueles servos que acham que o seu Senhor vai atrasar, vai demorar. Ai, tchei, alemerraciri, cananabassai.
Senhor, tem misericórdia. Encha as nossas lamparinas, Espírito de Deus, e nos dá vigor, nos dá força, nos dá graça, entendimento, discernimento de espírito, sabedoria na tua palavra. Ei, Calabana, Seremanahassai. Vem colocando muro de fogo em cada lar, Senhor, em cada lado, de servos e servas do Senhor que te amam, que te obedecem, que te temem, que te servem, Pai. Em nome de Jesus, que a tua proteção esteja sobre a vida daqueles que te buscam, Senhor. E aqueles que ainda não entregaram a vida ao Senhor, que o Senhor possa dar cada dia mais, Senhor, uma segunda chance, que essa pessoa possa se arrepender e se converter ao Senhor, que é grandioso em perdoar. É no nome de Jesus, Pai. Te amo, te amo, te amo, papai. Te amo porque eu sei que o Senhor é comigo, Pai. Fiquem todos na paz do Senhor. Boa noite.